meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 11 de janeiro, quarta-feira, da primeira semana do tempo comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali? Pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje, nessa quarta-feira da primeira semana do tempo comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Marcos, que assim como os anteriores, ele continua apresentando Jesus como um modelo a ser seguido, apresentando as suas ações, a missão que Jesus tinha, né? Qual era essa missão? Promover o reino de Deus. Então ele nos ensina, né, como agir, como sermos verdadeiramente, né, discípulos missionários dele. E isso já se inicia aqui um versículo muito importante já aqui no início. O versículo 29, que diz: Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. O que isso nos remete? Jesus, ele não se prende ao templo, né? Ele vai, faz suas orações, frequenta o templo, assim como um bom judeu da época, né? Só o que ele faz? Ele não para por ali. Ele vai ao encontro do outro. Ele vai ao encontro daqueles que precisam, né? Ou seja, para onde ele vai aqui? Para a casa de Simão e André, né? Ele expande, vamos dizer assim, os muros da igreja. A igreja já não é somente aquele local de encontro das pessoas, aquele local onde tem as celebrações, mas sim o seu campo de missão se torna o resto do mundo, né? Então, Jesus, ao sair do templo, né, que também é importante estar lá junto com a comunidade, mas a igreja não se resume somente ali, né? Ali é importante para ouvirmos, assim como nós, né, nos reunimos em torno do altar, na Santa Missa, mas a missa não termina quando o padre, né, diz: "Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe." Não. Nós precisamos entender que a nossa missão continua a partir dali, assim como Jesus nos mostra no Evangelho de hoje, né? Então ele vai ao encontro daqueles que precisam. E no Evangelho de hoje, quem que era essa pessoa que precisava, esse necessitado que Jesus encontra? A sogra de Pedro, que estava acometida por uma febre, que impossibilitava ela de servir. Então Jesus, como um gesto de estar junto com ela,
estende a mão. Estende a mão para a sogra de Pedro e levanta. E a partir daquele momento, aquela mulher é curada. E isso também é um testemunho muito bonito da sogra de Pedro. Porque após ela ser curada, o que é a primeira coisa que ela faz? Fala aqui no versículo 31. Ele aproximou-se, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quando nós nos encontramos com o Senhor e o Senhor vem ao nosso encontro e nos estende a mão e nós temos um verdadeiro encontro com Ele, nós também devemos nos colocar a serviço dele. Nós também devemos nos colocar a serviço do irmão, assim como essa senhora, a sogra de Pedro, o fez. Então essa primeira parte já nos dá um gosto do que é o reino de Deus. É um reino de amor, é um reino de serviço pelo irmão. E Jesus então depois, ele sai e vai curar os doentes, libertar os possessos pelo demônio. Então Jesus nos mostra aqui que ele sai em plena ação missionária. Jesus sai anunciando o reino de Deus. Jesus sai falando aos quatro ventos, Jesus sai anunciando a todos os povos que existe um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que não nos deixa fechados no nosso pecado, mas que nos liberta através de sua paixão, morte e ressurreição. E isso precisa ficar gravado no nosso coração. E depois, Jesus não vai e só fala. Aqui no fim, Jesus se retira para rezar num lugar deserto. Ele reza, ele se reabastece, vamos dizer assim, se fosse o nosso caso. É necessário a missão, mas também é necessário esse recolhimento depois. A oração, o contato com a palavra, o contato verdadeiro com o Senhor, para que isso possa nos alimentar. E Jesus, então, diz aqui, já no final, vamos a outros lugares e às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus, então, vai cumprir essa missão que o próprio Pai deu a ele. E que nós possamos, então, também, meus irmãos, a exemplo de Jesus Cristo no Evangelho de hoje, ir aos lugares que ainda não conhecem Jesus Cristo. Essa é a nossa missão de batizados. Dar continuidade a essa missão do Senhor. Dar essa continuidade, esse anúncio do reino de Deus. Esse anúncio da sua justiça. Então, meus irmãos, que esse Evangelho de hoje sirva para iluminar a nossa mente, iluminar os nossos pensamentos e nos fazer descobrir verdadeiramente a nossa missão de batizados, que é seguir os passos, os caminhos de Jesus. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quarta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.